Se eu for te dizer hoje que o maior desafio que eu tenho não vai ser um buzzword, ainda é dados. Vou te dar 2 exemplos disso e como isso impacta o trabalho dentro dessas áreas, seja interna ou externa. Se você pegar depois fazendo esse teste, quem estiver ouvindo vai fazer também, você pode pegar qualquer aplicativo, Copilot, Gemini, ChatGPT, e mandar ele gerar no prompt 2 imagens. Primeira imagem você vai falar assim, gere um relógio para mim, né, um relógio de parede analógico. E ele vai gerar uma imagem. O segundo, você vai pedir para ele gerar uma pessoa, pode ser qualquer sexo, escrevendo com a mão esquerda. Se você fazer esses 2 testes, você vai perceber o que é a questão dos dados, dos viés, etc. Eu sempre uso essa brincadeira com a minha família, que é muito simples de explicar. A primeira, existe uma possibilidade de mais de 98% dele gerar um relógio marcando 10 e 10. Então você pode apostar com seus amigos na roda de bar que você vai ganhar. Entendeu? 98% de chance de ganhar. Olá, está no ar o Fala Aí, o podcast que recebe as maiores lideranças de tecnologia do Brasil para discutir tecnologia e inteligência artificial, sobretudo AI. O programa de hoje vai receber Nelson Borges, superintendente sênior de TI do Bradesco. Nelson, obrigado pela presença aqui no Fala Aí. Muito bom ter o Bradesco aqui no Fala Aí. E o Bradesco tem um case muito interessante, que é o BIATech. Queria que você explicasse para a nossa audiência, em primeiro lugar, o que é o BIATech. Perfeito, Bruno, obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Tá? Antes até de falar da BIATech, eu vou falar um pouquinho da nossa estratégia de BIA. O que é a BIA do Bradesco? O que é a né? BIA, exatamente? O que é a BIA? A BIA não é uma pessoa, né? Às vezes ela se comporta como, mas não é. A BIA é o acrônimo de Bradesco Inteligência Artificial. Então, ao longo dos últimos anos, o Bradesco vem investindo bastante nessa questão de inteligência artificial, né? Nós lançamos 2 frentes importantes. Uma que a gente chama de BIA corporativa, que é a gente usando a inteligência artificial para automatizar o nosso back-office, ou seja, trazer informação mais rápida para um gerente de uma agência, trazer informação mais rápida para um funcionário Bradesco. Aí nós temos a BIA cliente, que é aquela que está direto no seu celular, que você interage com ela, não é aquela que te liga te falando sobre uma conta das Casas Bahia. Esse, então, é para o público final. Até então, você estava falando de corporativo mesmo, dos funcionários. Isso, e o BIA Cliente é justamente para esse público final. É aquele que consegue interagir via o Internet Banking, via o Mobile Banking, via os outros canais do Bradesco. E, por fim, né, o Bradesco vem investindo, principalmente em 2024, 2025, na BIATech. O que é a BIATech? Então, são todas as soluções que a gente tem com o uso de Generative AI ou não, para acelerar entregas das nossas soluções. Então, aquele desenvolvedor técnico que cria a solução do Pix inteligente ou que cria aquela solução como o Mobile Banking, né, ele utiliza a BIATech para acelerar o seu processo de desenvolvimento de solução, junto com as áreas de negócio. Em resumo, a BIATech é um acelerador do desenvolvedor. Eu tenho observado no discurso, pelo Bradesco ser uma companhia de capital aberto, no discurso do próprio presidente do banco, Marcelo Noronha, ele mencionou recentemente, ele vem mencionando com uma certa regularidade, como destaque o BIATech. E esse destaque é por conta da produtividade interna dos funcionários, né? Exatamente isso. Até que ponto vai essa produtividade dos funcionários? E que tipo de produtividade é essa? Perfeito. Acho que o primeiro ponto aqui que é mega importante, né, e o Noronha muito bem vem destacando isso, a gente tem uma questão de atividades que são totalmente repetíveis, né, que acontecem no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Por exemplo, testar uma solução. Muitas vezes, para você montar o cenário de teste, ou cenário da história, ou a validação de uma história de teste, eles são bem parecidos. Então, tudo que é repetível é factível de ser automatizado. Tá? Então, a gente vem trabalhando muito forte nesse ciclo de vida, nessas etapas, identificando qual é a etapa que maior
tem valor para ser automatizada e o uso da Generative AI para fazer essa automação. Tá? Com base nisso, a gente já teve algumas experiências de 94% de produtividade, sendo que dessa produtividade a gente já reduziu 32% do nosso lead time. Entenda-se lead time que é o processo desde quando a área de negócio pensou em uma solução até isso chegar para o cliente. Então, 34% desse tempo foi reduzido graças a automações, revisões de processo e o uso intensivo da Generative AI. E a gente acredita que ainda não chegamos no 100%, tá, Bruno? Respondendo à tua pergunta, a gente tem muitas atividades, ainda muitos casos que podem ser factíveis de ser automatizados com Generative AI e que podem ainda alavancar mais esses números. Quando a gente fala de setor financeiro, né, as pessoas que eu recebo aqui no Fala Aí, dos mais variados setores, é inegável o quanto o setor financeiro tem se beneficiado da inteligência artificial. Isso tem uma questão mundial, mas sobretudo no Brasil. O setor financeiro já de algum tempo está à frente se a gente comparar outros setores da economia produtiva. A gente está falando muito de Biatech, né, dessas soluções. Vocês têm usado outras? Vocês têm usado a inteligência artificial para outras áreas do banco? Total. A gente tem hoje um trabalho muito forte com um time que é liderado por um outro executivo chamado Rafael Cavalcante. Ele é especialista em Data and AI e ele tem alavancado o uso principalmente de AI para negócio. Então, recentemente, até saiu nas mídias, a gente disponibilizou o Mentor AI, mentoria. Né? O que é esse mentoria? Nada mais é que uma solução de AI para ajudar os nossos times de operação na recuperação de crédito. Então, quando você vai fazer uma recuperação de crédito, você busca uma visão de analytics do seu cliente e, com base nos insights da Generative AI, você pode fazer uma proposição de pagamento para o cliente que está sua dívida com o Bradesco muito mais simples. Então, aquele trabalho oneroso que você tinha no back-office de fazer a elegibilidade, a forma de pagamento, etc., ela foi simplificada em minutos por uma inteligência artificial e a informação está instantaneamente com o operador que pode tomar uma decisão muito mais rápido. Então, esse é um exemplo. Recentemente, também a gente lançou o Pix Inteligente. Né? O que é esse Pix inteligente? É a forma de você fazer um Pix sem dar muito detalhe. Então, eu quero fazer um Pix, por exemplo, no aplicativo. Eu entro no aplicativo do Bradesco e digo, quero fazer um Pix para o Bruno. Ele automaticamente conversa comigo, perguntando mais informações. Por exemplo, o Bruno está na sua agenda? Sim, o Bruno está na minha agenda de contatos. O sobrenome dele é Meyer? O sobrenome dele é Meyer. Então, eu vou fazer um Pix de qual é o valor. E você passa via conversacional e executa o Pix. Tem uma grande importância que você falou do setor financeiro, que a gente se preocupa muito, e aí por isso que a gente faz muito Family Friends, que é um teste devagar, com grupos de usuários, a gente vai aumentando, né? E tem muitas outras soluções saindo do forno, inclusive, por conta disso, que o setor financeiro é muito regulado. Apesar de você ter dito que a gente é muito inovador, mas é muito regulado. O setor financeiro brasileiro é muito regulado. Isso é inegável. Ele é muito regulado. É muito. Agora, eu que acompanho também, cubro essa área de negócios, de tecnologia, eu vejo que o setor financeiro está à frente, mas o início dele também foi testando muita coisa. Eu lembro, por exemplo, que muito se falava dos chatbots. Né? Os chatbots são absolutamente conhecidos, principalmente depois do lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, com a OpenAI, mas muito se falava assim, não, os bancos já têm os chatbots. Perfeito. Mas os chatbots dos bancos brasileiros, eles, de certa forma, eles não eram tão eficientes porque você como cliente, via que estava conversando com uma máquina. Sim. E muitas vezes isso não solucionava. Eu acho que esse passado do chatbot ineficiente meio que ficou para trás. Perfeito. Em que passo nós estamos hoje, Nelson? E principalmente eu falo da relação banco tradicional com o cliente. Perfeito. Eu vejo hoje, a gente realmente deixou isso para trás, era o uso famoso da IA determinística. A diferença dela é que você tinha que determinar tudo, a resposta, inclusive. E isso era muito oneroso, porque você tinha que ter o controle da conversa. E aí era difícil, ela sempre ficava robotizada. Com a Generative AI, isso simplificou bastante. E hoje o que eu vejo para o futuro, e aí já é um pouco até do presente, é a hiperautomação, né? Com justamente os agentes criando
o Beyond the Bank. O que é esse conceito? Primeiro, quando a gente fala de hiperautomação, é a Generative AI com automação. Então, ela tomando decisões pela gente. Como eu disse, esse caso do Pix inteligente. Ele, através do conversacional, vai pegando informação e ele vai tomar ação. Ele vai fazer a sua transação de Pix, claro, com todos os seus guarda-reios de segurança, mas ele consegue fazer essa ação. O segundo ponto do agente, a gente especializa cada IA com um determinado conhecimento. Então, eu tenho a IA que é especializada para fazer o Pix, a transação. Eu tenho a IA que é especializada em identificar quem que é o destinatário do Pix. E eu tenho a IA conversacional. Então, o conjunto dessas 3 IAs integradas é o que a gente chama de multiagente. E, por fim, uma coisa que nasceu principalmente na Ásia e tem vindo cada vez mais forte, o Bradesco já vem investindo nisso, Beyond Bank, que é justamente, vai chegar um momento que você não vai saber mais com quem você está interagindo. O banco vai estar por trás das suas ações. Exemplo, vou comprar uma passagem aérea. Estou lá no site da companhia aérea e vou efetivar a compra. Eu não tenho, por exemplo, um dinheiro. Eu posso captar um financiamento ali naquele momento, dentro do site da companhia aérea, daquele financiamento com meus dados do banco, executa a transação, o próprio financiamento já paga aquela conta e já gera para mim o saldo devedor de financiamento no banco. Mas isso pode ser com qualquer banco? Com o banco que você tem conta? Isso pode ser com banco... Dependendo de como for essa implementação, pode ser um banco que você tem conta ou qualquer banco. Ou não necessariamente. Essa vai ser a beleza da coisa. Está por trás da solução. Pode ser uma parceria da companhia aérea com a gente. A gente já vem fazendo algumas parcerias, inclusive com algumas empresas, justamente focando nesse Beyond the Bank. E já tem por exemplo, esse cenário que você desenhou, já tem um plano aí de... Já temos, ainda está no Family Friends, ainda não posso divulgar tudo, mas temos já um plano. Você é... Acima de tudo, Nelson, um profissional de TI. Né? O seu cargo é superintendente sênior de TI do Bradesco e toda a sua trajetória profissional está ligada à inteligência da informação. Para você, o que é um profissional de TI? Poxa, pergunta complexa, né? Anteriormente, eu via muito profissional de TI, aquele cara que tinha um conhecimento muito técnico, né? E que se destacava por essa eminência técnica, ou seja, ele transformava o requisito de negócio em solução técnica. Hoje eu vejo o profissional de TI como um agente de negócio. Ele não só transforma uma necessidade de negócio em solução técnica, mas ele ajuda o negócio a criar soluções de negócio com tecnologia. É muito comum hoje você ver, por exemplo, várias startups de AI, que é mais fácil tangibilizar, que o core da startup é a AI, né? E é AI que focadas em entretenimento. A gente já viu, por exemplo, o Google com o vídeo gerando, com o Gemini, gerando vídeos, né, substituindo, inclusive, interações humanas, aquilo que você tinha que contratar estúdios, etc. Isso, você consegue gravando cenários, né? Imagens, atores, absurdamente gerando imagens. E você vê facilmente também pessoas gerando conteúdos com Generative AI e vendendo esses conteúdos. Então, eu acho que a TI hoje, ela não é mais um acessório. Ela é parte fundamental da estratégia de negócio. Então, você não consegue alavancar qualquer negócio. Tá, então, eu vejo que o profissional hoje de TI, ele é muito... ele é business, mas com conhecimento técnico para falar essas duas linguagens. Bom, você é formado em economia. Comecei com economia. Pela Universidade Paulista. Sim. Fiz economia, aí eu não cheguei até me formar, Bruno. Depois eu fiz sistemas de informação, aí eu me formei. Fiz fundação MBA executiva na Fundação do Cabral. E, por fim, também já estudei medicina na USP. Na medicina? Mas também. Você não acabou a medicina? Não terminei. Eu fiz um projeto mestrado profissional. Aí, quando eu entreguei o projeto mestrado profissional, eu achei que estava sem desafios, aí eu fui fazer outra coisa. Quer dizer, economia... Medicina, sistemas, né, de informação. Como é que você decidiu entrar mesmo que a sua vida, a sua área, o seu trabalho seria tecnologia? Eu já tive uma relação com a tecnologia desde criança, né? Apesar de... Minha família era muito simples, mas apesar de não ter tanto acesso, eu sempre procurei esses acessos. Então, eu aprendi a programar, por exemplo, lendo um livro. Antigamente você tinha aquelas apostilas. Hoje o pessoal nem sabe. Adolescente. Tinha 12 anos. Engraçado, muita gente fala. Teve outros convidados aqui, CTOs de grandes companhias, que eles falavam de 12, 13 anos também aprendiam
a programar, a entrar. Você Acho vinha que psicóloga. Se eu chamar um psicólogo aqui, vai falar que essa é a idade aí dos grandes homens de tecnologia. É isso, aí é de repente onde ele determina a função dele, né? Em epidemiologia, que era o estudo que eu fiz em medicina, você estuda os padrões das coisas, né? Dos comportamentos clínicos. E aqui eu acho que se vir um psiquiatra, um psicólogo, ele vai chegar nessa causa também. Mas é isso, e aí naquele momento eu me defini que eu ia trabalhar com tecnologia. A partir disso eu comecei a fazer aquelas aulas, etc., até chegar a trabalhar com grandes empresas e grandes bancos, e aí eu fui aprendendo sobre negócio e isso foi complementando. O que faz a sua função ali, a sua área? Você é Excelente. superintendente de TI, superintendente sênior de TI Perfeito. do Bradesco. O que faz? Essa é uma área super nova, tá? É uma área que ela foi muito fomentada lá fora, mas tinha poucos casos no Brasil. Agora eu vejo que os grandes bancos, principalmente, já estão fomentando. É uma área que a gente chama de engenharia de plataforma. O que a gente faz isso? A gente constrói todo o encanamento para você fazer a torneira. Resumindo, o que é isso? A gente simplifica para você o uso da tecnologia através de produtos de tecnologia e plataformas que são encapsulados. Exemplo, você quer usar Generative AI dentro do seu desenvolvimento de software, tá? Eu sou a pessoa que pega todas as soluções, encapsulo, entrego para você como um produto. Eu digo que eu sou como se fosse a TI da TI, entendeu? Então eu facilito a vida do profissional de tecnologia para ele entregar soluções de forma melhor. Mas só no seu time tem mais de 400 profissionais. Hoje sim. Ligado nessa área de produtividade de desenvolvimento de soluções. Isso também é muito novo no banco. Muito novo. Quando que o banco virou a chave e falou assim, a gente precisa investir, criar essa área, chamar o Nelson, contratar mais de centenas de profissionais para agilizar isso? Foi 1 a 2, 3 anos? Foi no início de 2024, com a gestão do Marcelo Noronha. Já foi na gestão do Noronha. O Noronha ele fez um trabalho fantástico, que ele criou um programa chamado Change, que hoje é liderado pelo Cassiano, que é o nosso vice-presidente. Ele criou esse programa Change, que esse programa ele tem duração de 3 anos, que é transformar toda a área de negócio e tecnologia. São as duas frentes. Tá? A partir disso, no meio de 2024, ele criou 2 grandes diretorias, uma que a CTO é a Cíntia Barcelos, outra que era o Edilson Reis, hoje é o Francesco, né? Que foi criada para ser os habilitadores, Tech for Tech, que a gente chama, e o outro é o Tech for Business, a tecnologia focada junto com a área de negócio. Então, uma cria soluções que a outra consome as soluções para criar soluções mais rápidas, né? E aí, nesse meio de criar essas 2 soluções, em conversa com a Cíntia e com o apoio de uma consultoria, a gente entendeu que fazia sentido criar uma área de engenharia de plataforma, trouxemos esse conceito de fora, montamos esse time, porque todas as capacidades, elas já eram trabalhadas dentro do Bradesco, mas não eram trabalhadas de uma forma uniforme, padronizada e com foco. Então, quando a gente montou essa área, esse departamento, ele foi com isso. E vem dando grande resultado. Não, vem dando resultados que você falou há pouco, né? Quantos por cento de produtividade só em a gente já teve de produtividade, lançando essa aí, 94% de produtividade comparado de 2024 a 2025. É impressionante. E 33% do nosso lead time. Eu gosto aqui no Fala Aí de trazer realmente essas aplicações, né? O setor de saúde, a gente já recebeu convidados mostrando que entrega de um produto, né, com AI reduz de dias para poucas horas. É um mundo novo, Nelson, ou não? É um mundo que... Como é que se define esse momento atual de inteligência artificial? Olha, eu acho que a gente tá... Não acredito numa bolha, como alguns falam. Não é hype? Eu acho que não é hype, tá? Eu acho que a gente tem muita angústia pelo uso, principalmente os executivos. Tem muita startup que hoje coloca Generative AI dentro das suas soluções, mas não tem um foco muito claro. Tem muita empresa que fala que AI é qualquer outra coisa, exatamente. Exato. Então, assim, às vezes para captar investidor, por uma série de razões. Mas se você determina o caso de uso correto, o benefício é muito grande. Tem um estudo, inclusive a gente semana retrasada estava com um dos professores do MIT aqui no Bradesco, e teve um estudo que o MIT lançou recentemente no State of the AI, que 95% dos casos
dos pilotos de Generative AI falham nas grandes empresas. O grande motivo disso é duas coisas. Na verdade, são dois grandes motivos. O primeiro é a escolha do caso de uso não é correta, né? Porque a gente sai aplicando o caso de uso sem nenhum determinado critério. E o segundo, a gente não mensura isso muito bem. Então, a gente não aprende com os casos que a gente errou, né? E aí tende a ser o fracasso. Lá no Bradesco, por exemplo, a gente está muito preocupado com os casos de uso, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista técnico. Onde, de fato, a gente vai aplicar o caso de Generative AI, o caso de AI, para trazer valor. E assim, respondendo a tua pergunta, para mim é claro que Generative AI é um marco. É um marco. É um marco, não tem como dizer. O que a gente tinha de AI determinística anteriormente agora, não traz essa velocidade. Nelson, você como alto executivo de um dos maiores bancos do Brasil, o seu maior desafio hoje é em qual área? É quando você fala desses milhares de agências físicas que você tem, ou nos milhares de clientes que vocês têm, milhões de clientes que vocês têm, ou é a área interna? Porque também vocês têm Perfeito. milhares de profissionais. Se eu for te dizer hoje que o maior desafio que eu tenho não vai ser um buzzword, ainda é dados. Vou te dar dois exemplos disso e como isso impacta o trabalho dentro dessas áreas, seja interna ou externa. Se você pegar depois fazendo esse teste, quem estiver ouvindo vai fazer também, você pode pegar qualquer aplicativo, qualquer um aplicativo, Copilot, Gemini, ChatGPT, e mandar ele gerar no prompt duas imagens. Primeira imagem você vai falar assim, ó, gere um relógio para mim, né, um relógio de parede analógico. E ele vai gerar uma imagem. O segundo, você vai pedir para ele gerar uma pessoa, pode ser qualquer sexo, escrevendo com a mão esquerda. Se você fazer esses dois testes, você vai perceber o que é a questão dos dados, dos viés, etc. Eu sempre uso essa brincadeira com a minha família, que é muito simples de explicar. A primeira, existe uma possibilidade de mais de 98% dele gerar um relógio marcando 10 e 10. Então você pode apostar com seus amigos na roda de bar que você vai ganhar. Entendeu? 98% de chance de ganhar. Você fala, gerar isso. Por que isso? Porque ele tem muitos exemplos na internet que ele se baseia para criar o relógio e esses exemplos, na maioria das vezes, eles estão com significado de V. Que antigamente você botava foto de relógio analógico V para mostrar toda a estética dele, né? E ele aprendeu com esse exemplo. Então, esse é um viés. Ele sempre vai gerar mais ou menos com esse horário. O segundo, procure na internet. Dificilmente se você acha dados de pessoas escrevendo cartas com a mão esquerda. Então, ele não tem essa informação. Então, ele gera uma imagem toda torta. Às vezes, um cara escrevendo com a mão direita. Às vezes, um cara com um pedaço da mão esquerda, do braço esquerdo com a mão direita. Ele não sabe montar. Então, isso é um pouco da falta de dados. São dois exemplos simples para dizer. Por mais que você faça soluções de Generative AI, e eu sofro muito com isso, se você não tem os dados bem acurados, sem viés, e ter o dado, dificilmente você consegue alavancar alguma solução. Dentro da área de tecnologia, a gente tem uma frente de melhorar a operação. O que é melhorar a operação? Quando você tem um incidente, ou seja, o seu aplicativo ficou indisponível, você aciona o nosso time de operação do Bradesco, eles investigam o que é, corrigem e abrem e fecham o chamado. O que a gente falou? Vamos usar a Generative AI para pegar esses dados chamados de uma forma mais preditiva, a gente já resolver antes que eles aconteçam, resolvendo na causa raiz. Quando a gente foi pegar os dados, muitos dos chamados são fechados, eles estavam escritos assim no descritivo do como foi resolvido. Resolvido. Como que a IA vai aprender com isso? A descrição da solução era resolvido. Sim. Você tem mais de uma década de IBM. Uma década. Mais de uma década. Foi muito difícil entrar nesse universo financeiro? Foi. Eu tive uma facilidade no Bradesco porque a minha diretora executiva, ela também foi minha diretora no Bradesco, na IBM. E aí, quando ela me fez o convite, eu já conhecia, então ela conhecia o meu modo Isso ajuda de muito, trabalho. Evidente. Exato. Então, ela também tive uma recepção muito boa do Bradesco, porque eu já tinha uma relação com ele como fornecedor. Tá. Então, o Bradesco conhecia muitas pessoas, a recepção do pessoal foi fantástica comigo. Então, isso facilitou muito minha entrada. Mas eu demorei um pouco para entender, porque eu sou muito curioso, né? E aí eu gosto de entender um pouco do que faz o ponteiro das empresas mudarem, né? Então, eu fui assim na IBM e assim um pouco no Bradesco. E aí uma das coisas que eu aprendi muito, porque eu queria entender o real negócio do banco.
E aí eu filosofo muito isso com meus pares, que eu demorei um pouco, talvez aí 1 ano, para entender que o banco, na verdade, o que ele mais vende... Você sabe o que é, Bruno? O quê? Todo mundo vai falar crédito. Dinheiro, eu ia falar isso. Mas mais não é isso. Não é crédito? Primeira confiança. Ah, sem dúvida, é verdade. Você não coloca Banco um sem investimento, confi- você não coloca seu dinheiro num banco que você não confia. verdade. Se você escuta uma história de vazamento de dados, se você tem uma experiência ruim com esse banco, dificilmente você vai ter uma relação com ele. Mas isso é um desafio que Gigante. todos estão passando. Todos né? estão passando. Todos. Você acabou de falar, vazamento de dados. Hoje não tem nenhuma instituição no mundo, eu vou chamar, que está blindada com um vazamento ou blindada em relação a um ataque cibernético, etc. Ou seja, isso é um desafio. Se você está falando que o maior ativo de uma instituição financeira é a confiança, então nenhum banco pode garantir 100% certeza. 100%. Exato. Não é verdade? É isso. Falando nesse assunto, aliás, o quanto permeia o tema segurança na tua área de tecnologia? Total. A gente tem um conceito de segurança. Porque a gente está falando first, muito aqui de produtividade, né? A gente está falando de infraestrutura e tal, mas segurança. Não, totalmente. A gente trouxe um CISO novo, né, que era do mercado também, justamente para ajudar a organizar toda essa segurança. A segurança técnica e a segurança corporativa que a gente tem. Inclusive hoje, eu estava discutindo com o meu time de segurança, porque uma das coisas que a gente vê com essa adoção massiva da Generative AI é que da mesma forma que a Generative AI pode ser usada para o bem, ela acelera nosso desenvolvimento, ela também acelera a gente descobrir nossas vulnerabilidades de uma forma muito rápida. Né? Então, no Bradesco, agora nós estamos montando um time muito especializado que a gente chama de Red Team, para ficar focando junto com nossos especialistas de Data Analysis, nossos especialistas de engenharia de plataforma, a fazer as contramedidas, que é justamente trazer segurança dentro do banco, usando a Generative AI, mas do ponto de vista de, olha, vou descobrir as vulnerabilidades primeiro, antes que uma pessoa externa. A gente está falando que a área do Nelson tem mais de 400 profissionais, né? Ele lidera 400 profissionais. Como é que se forma grandes times de tecnologia, Nelson? Perfeito. Eu vou te dizer, inclusive já falei isso bastante com outras pessoas de tecnologia. Eu tenho um princípio que eu aprendi muito forte, e aí eu falo de novo da palavra confiança, que é a confiança. Para mim, o time técnico os times de alta performance, eles têm 2 coisas. São os conhecimentos técnicos, porque eu trabalho com um time técnico, então ele tem que saber daquele assunto que ele detém. E o segundo, você tem que dar confiança. Confiança é autonomia, confiança é dar as condições para que as pessoas façam a melhor forma o trabalho delas. Quando você olha, por exemplo, tem um livro bem interessante do Richard Barré, que ele fala sobre organizações dirigidas por valores, e ele coloca uma pesquisa sobre isso. Quanto mais entropia você coloca... Bruno, eu não sei o que você está fazendo, eu vou colocar um controle das suas atividades, um controle de horas, um controle do que você está fazendo, um controle do seu orçamento. Quanto mais entropia você cria, porque você não confia na entidade Bruno, tá? Mais isso fica complexo para ser gerenciado, e mais entropia você cria, consequentemente menos produtividade você tem. Então, um time menos performático vai ser o resultado. Tá? Nesse conceito, eu prefiro na linha de dou mais confiança, e se você quebra esse lado de confiança, aí eu coloco mais controles. Então, eu sou menos de controle e mais de confiança. Eu acho que é assim que a gente forma times de alta performance. A maior parte da turma que você lidera vem de qual formação? Aqui eu tenho, sim, 40% de times externos que eu trouxe, compus, e 50% do time que já era Bradesco. Que já era Bradesco, tá. Isso, mas em geral, eles se formam no quê? Eu sei porque tem uma audiência aqui do Fala Aí que é interessada, evidentemente, por tecnologia e tem essa curiosidade. Eu recebo mensagem assim, mas se formou no quê? Por isso que eu falo a formação de todos os nossos convidados, e como são todos os nossos convidados aqui no Fala Aí, tem centenas de profissionais que eles comandam. Essa turma é formada no quê? 80% tecnologia, 20% outras áreas das mais diversas possíveis. Tá. Engenharia civil, engenharia ambiental, eu tenho hoje pessoas Engenharia ambiental, interessante.
Hoje a tecnologia, como ela está muito acessível, ela já não é mais um problema você ter a formação, e a gente não tem uma regulamentação clara sobre isso, para você ter que trabalhar com tecnologia, ser formado em tecnologia. Quando a gente fala de inteligência artificial, e você definiu bem em uma das respostas aí o momento que a inteligência artificial está no mundo, e você acredita que a gente não vive uma bolha, qual é o caso mais impressionante que você viveu, que você viu, que foi apresentado a você em relação à inteligência artificial? Não precisa ser necessariamente no setor financeiro. Perfeito. Eu acho que um dos casos que mais me chamou a atenção, né, foi o caso do DBS, que é o Banco de Singapura, onde eles conseguiram fazer toda uma jornada de crédito imobiliário junto com as empresas, as imobiliárias da Ásia. Eu achei isso fantástico, porque a forma como eles uniram a parte de AI das imobiliárias, que é identificar o cliente que está ali tentando fazer uma compra de um imóvel ou alugar um imóvel, mas as informações analíticas do crédito, da elegibilidade daquele cliente, essa convenção dos dois setores, trazendo a melhor proposição para o cliente. Esse, para mim, é um dos casos mais emblemáticos que, de fato, traz valor. Lá no AI Brasil também fiquei bastante surpreso AI com os Brasil casos. Experience. Brasil Experience, fiquei bastante surpreso com o caso do iFood. Eu acompanhei um pouco lá a palestra do Diego e fiquei bem impressionado com o que eles estão fazendo. O uso de AI para alavancar o negócio. Fiquei impressionado. Foi impressionante, né? A gente, inclusive, estava comentando antes do AI Brasil Experience, né? Que foi um evento. É interessante você ter esse tipo de evento no Brasil. Passaram lá mais de 15 mil pessoas em 2 dias. Sensacional. Você vê o interesse do brasileiro no assunto de AI, de inovação, de tecnologia. Falando de inovação, eu vi uma definição sua, você se definindo, né? Que é a paixão. O Nelson tem uma paixão aí por liderar iniciativas de transformação que envolvam tecnologia, da informação e inovação. Essas informações eu tirei do seu próprio LinkedIn. Por Obrigado. isso que eu estou bem informado. Para você, vamos falar. Você já falou de tecnologia da informação e inovação. O que é inovação para você? Perfeito. Esse é um bom ponto, que todo mundo acha que inovação é pegar uma tecnologia nova e trabalhar com ela, né? Mas eu vim de eu era de Franca. Não sei se você conhece Franca, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Terra do calçado, terra do nosso Franca basquete. Adoro, amo de paixão. E antigamente era a terra das 3 colinas também, né? Que era a lapidação de diamante. E lá eu trabalhei muito, ou eu vi muito a parte de indústria de calçado, tá? E eu via muita inovação na indústria de calçado, mas não por um departamento de inovação, mas para quem estava lá na esteira, na linha de produção. É a forma que a pessoa achava de fazer o trabalho dela muito melhor. E isso, para mim, era parte da inovação. Então, quando você descobre meios de você fazer o que você está propondo a fazer de uma forma melhor, para mim isso é parte da inovação. Então, eu acredito que inovação não é só do ponto de vista de tecnologia, mas você descobrir formas, né, de fazer o que você precisa fazer de uma forma melhor. Então, esse processo que pode envolver tecnologia, para mim é muito relacionado à inovação, que não necessariamente podemos ter inovação de processo, inovações de tecnologia, como a gente já descobriu formas de fazer tecnologia melhor, né? Inovações de pessoas, né, que é um assunto polêmico também. Então, para mim, eu vejo a inovação muito isso. E eu estou sempre procurando fazer de uma forma melhor o que eu faço hoje. O que é inovação de pessoas? Agora você... Esse é complexo, né? A inovação de pessoas, para mim, ela parte do pressuposto de você fazer uma transformação, né? Então, nas pessoas, nos profissionais. Nas pessoas. Tá. Se você olha isso do ponto de vista de aprendizado, a gente vê como reskill, upskill, etc. Mas existe uma parte fundamental desse conceito, não só do conhecimento técnico, mas cultural. Então, para mim, quando a pessoa ela muda a cultura dela de ser, é uma inovação que ela está fazendo, porque ela tende a ser melhor, né? Então, para mim, eu acho que a inovação de pessoa ela é você pegar a sua cultura antiga e você transformar a sua cultura antiga. Você procura novas formas de fazer. O Bruno, de 10 anos atrás, possivelmente, ele não pensava ou não tinha as mesmas visões que o Bruno tem hoje, porque você evoluiu, você inovou a sua forma de fazer, a sua forma de ser, inclusive. Então, para mim, a inovação de pessoas... Agora, você está
num dos bancos mais tradicionais do Brasil, um dos maiores bancos do Brasil, um dos mais antigos do Brasil. Como é que é inovar num banco que é tradicionalíssimo? É mais difícil? Não, esse é um pensamento que a gente tenta desmistificar. Você sabia que o Bradesco, por muitos anos, foi considerado um dos maiores bancos e o banco mais inovador do Brasil? Ele foi o primeiro a lançar o Internet Banking, foi o primeiro a lançar a inteligência artificial para clientes, né? E agora é um dos primeiros, que é o BIA, Tá. e foi um dos primeiros agora a se posicionar como AI-powered. Então, ele é um banco muito inovador. O que acontece muitas vezes é, como eu te falei, o nosso sistema bancário ele é muito regulado. E por razões óbvias, a gente acabou de falar de confiabilidade de clientes aqui. Ele é muito regulado. Segurança, né? Exato. Então, por algum tempo, a gente... a regulação um pouco... ofuscou essas inovações, né? E aí vamos pegar a grande revolução que a gente tem e o mérito do Bacen, que é o Pix, né? Que é mega inovação do setor do Banco Central, uma mega inovação que a gente tem, uma adesão Pix fantástica. Sucesso nacional há muito desde internacional, exatamente. É um golaço. Mas ofuscou um pouco disso. E aí teve uma parte também do modelo do banco, ele entrou... Geralmente você pega o ciclo de inovação, ele tem ondas, né? E a gente acabou entrando numa onda que foi diminuindo um pouco a nossa inovação e nossa relevância. E aí com esse processo do change, capitaneado aí pelo Marcelo Noronha, a gente vem subindo de novo. E eu acho que boas notícias estão para vir em breve aí dessas inovações. Estão para vir. Se prepare, o Bradesco vai fazer muito barulho ainda. Escuta, dá para inovar em agência física? Dá para inovar em agência física. Como? A forma de atendimento. Eu acho que a forma de... Mais rápido? Mais rápido, mais personalizado. Então a gente vê hoje falando das hiperpersonalizações. Isso é uma palavra que eu escuto em vários setores, né? Exato. Não só no financeiro. Né? Eu já vi um caso, por exemplo, de inovações que você vai lá e tira um ticket para ser atendido. Antigamente era assim, né? Você tirava o ticket para ser atendido e vinha uma senha. Não, mas tem muitos lugares que ainda é assim, tá? Para ver como tem muita evolução. Tem muita evolução. Aí você senta para conversar com o atendente, ele nem sabe quem é você. Aí você tem que passar todos os seus dados. Opa, muito. Imagine agora você tirando seu ticket, sentando para conversar com o atendente, ele sabe seu histórico inteiro, até onde você estudou. Eu vou te falar, você como profissional de TI, você já deve ter visto ou vivido o que eu vou falar. De você, numa ligação por telefone, ou WhatsApp, sei lá, você digitar o seu dado, você passar todas as informações, todas as informações onde você mora, e chega no atendente, ele não sabe absolutamente nada de você. Por que isso acontece? Porque tá errado? Tá errado, porque ele realmente não usou a hiperpersonalização, ele não personalizou aquele atendimento. Setor de saúde, não vou nem falar. Acontece bastante. Muito, E alguns bancos acontece ainda. Acontece, né? Então, esse é um pouco da inovação. De novo, você tem um processo que você tem outras formas melhores de fazer e é muito fácil você inovar. Então, eu sempre uso um exemplo da Embratel, né, que ele é sempre interessante. Quando eu tinha problema com as linhas, eu ligava lá. Quando eu ligava lá, ele falava assim, Nelson, estou vendo que você está ligando, estou te falando que você está com um problema na sua linha, estou trabalhando para resolver. Cara, eu ficava pé da vida, mas eu ficava feliz porque uma voz automática me reconheceu, entende? Sim. E sabia que você estava vivendo um problema. Que eu estava com problema. Mas então, agência física pode evoluir muito em relação à personalização. Sim. E é uma coisa que o Bradesco já decretou, inclusive eles já estão trabalhando fortemente, a gente tem times dedicados para isso, tá? Mas a gente tem muitas oportunidades de melhorias, de evoluções nas agências físicas. A forma de atendimento sempre é diferenciado, cliente-centrismo. Você acha que o setor brasileiro financeiro ele vai caminhar cada vez mais para o digital? Porque a gente ainda tem, eu faço essa pergunta porque a gente tem ainda milhares de agências físicas de todos os bancos tradicionais, né? O Bradesco e os seus concorrentes, né? Você acha que caminha para um futuro de só digital, uma coisa híbrida? Eu acho que o híbrido físico por muito tempo? Eu acho que a gente vai ser... olhando o aspecto humano, a gente tem dependência ainda de sociedade. Então, eu acho que as agências elas vão se tornar pontos de atendimentos ou pontos de encontros. Pontos de encontro. É isso.
Então, assim, se você pega principalmente o comportamento de pessoas com idade mais avançada, eles gostam disso. A interação para eles é muito importante, né? E então eu acho que vai ser um ambiente físico-digital, claro, o digital com muito mais peso, porque a gente tem uma população que almeja o digital. O Brasil é recorde de uso digital. Qualquer empresa internacional que vem aqui, coloca um aplicativo, coloca uma solução tecnológica, cara, a gente estoura. ChatGPT vem aqui, vem no Brasil, sobe o número de usuários absurdamente. Facebook vem aqui, sobe os números de usuários absurdamente. Então, o brasileiro, por si só, ele é digital, né? Então, eu acho que a gente vai ter um pouco do híbrido, mas pesando sempre mais para o digital. Ô Nelson, como é que o Brasil, na sua avaliação, pode se beneficiar dessa corrida de ouro da inteligência artificial? Eu acho que o Brasil, ele tem todas as ferramentas. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil, assim, eu acredito muito no potencial do brasileiro, né? Eu acho que a gente tem todas as ferramentas, a gente tem capital intelectual, tá? A gente exporta muito capital intelectual. Muito. Muito. Eu acho que o Brasil, por si só, ele almeja muito a digitalização, apesar da gente ainda ter muita gente que não está digitalizada, tá? Mas ele almeja muito isso. O brasileiro quer ser digital, é um pouco diferente com o desejo aqui, tá? Eu acho que a gente precisa capitalizar melhor esses comportamentos, tá? Se você for ver, a gente tem muitas empresas, startups brasileiras nascendo agora, algumas até como unicórnio, mas a gente ainda faz isso de uma forma, na minha opinião, não muito agressiva. A gente ainda faz muito pequeno. Talvez a gente precisaria focar um pouco mais. Aí junta a iniciativa privada, a iniciativa pública. As nossas faculdades hoje, elas incentivam um pouco esse tipo de função. São poucas aquelas que têm microempreendedorismo, etc. Então eu acho que ainda falta um trabalho educacional muito grande, que se a gente fizer muito bem feito, a gente alavanca várias tecnologias. E o que você mais valoriza num profissional de tecnologia? Curiosidade. Curiosidade, lado da confiança, pessoal fair, que tem princípios e valores, e dedicado. Eu até brinco, né, que eu aprendi isso com um chefe também. Ele disse que é o PhD, que é o pobre, honesto, dedicado. Como é que é? PhD. Pobre, honesto e dedicado. Esse, para mim, é o profissional. Eu nunca ouvi, essa fica para a próxima aí. Muito bem, muito bem. Nós conversamos nesta edição do Fala Aí com Nelson Borges, superintendente sênior de TI do Bradesco, que, pelas palavras do Nelson, do time do Nelson, das palavras do próprio presidente do banco, né, o Marcelo Noronha, vocês têm feito uma revolução aí quando o assunto é tecnologia, o assunto é inteligência artificial, trazendo resultados que, no caso, você trouxe aqui no Fala Aí, números que mostram o aumento de produtividade superior aí a 90%. A 90%, 94%. 94%. Nelson, obrigado pela presença aqui. Bruno. Obrigado pelo convite. Em nosso estúdio. E muito obrigado sempre por você, pela sua confiança, pela sua audiência. A gente volta a qualquer momento com mais uma edição do Fala Aí.